Nessa aula, vocês irão aprender os aspectos mais importantes sobre a concentração comum, o seu emprego nas ciências farmacêuticas e os cálculos envolvendo solutos puros e solutos impuros. A concentração comum é um tipo de expressão de concentração bastante utilizado em formas farmacêuticas líquidas. Dou aqui o exemplo do paracetamol, uma solução oral, que está na concentração 200 mg por ml do paracetamol, e também aqui uma solução injetável de cetoprofeno na concentração de 100 mg a cada 2 ml. Mas, além de medicamentos, a concentração comum também é extensamente utilizada na expressão de concentração de soluções laboratoriais comuns, essas soluções que a gente prepara em laboratório para poder usar no dia a dia. E o que é a concentração comum? É a relação entre a massa do analito e o volume da solução. Então, a relação entre a massa do analito e o volume da solução, ela pode ser expressa matematicamente em concentração. Então, a fórmula é extremamente simples. Está aqui a massa do soluto dividido pelo volume da solução. As unidades podem ser em qualquer unidade de massa por qualquer unidade de volume. Mas, sem dúvida, as mais utilizadas nas ciências farmacêuticas são o grama, quilograma, miligrama, micrograma, nanograma, etc. E o volume, geralmente em litro, mas também ml, centímetro cúbico, decímetro cúbico são unidades relativamente recorrentes. Então, a dica aqui é muito simples. Para não precisar decorar a fórmula, só é olhar para a unidade que vocês, através da unidade, podem deduzir qual é a fórmula. Aqui na unidade, por exemplo, eu tenho gramas por litro. Então, é a massa do soluto em gramas pelo volume da solução em litros. E assim sucessivamente. Para saber fazer os cálculos com eficiência, né, é muito importante vocês saberem regras de 3. Nesse caso aqui específico, eu estou colocando regra 3, porque além de ensinar por fórmula, eu também ensino por regra 3. Na verdade, eu gosto mais de regra 3, porque a regra de 3, apesar de aparentemente dar um pouco mais de trabalho, você nunca esquece. Então, uma vez que aprendeu a fazer, sabe o conceito, pouco importa qual é a fórmula, você pensando, você consegue fazer por regra 3. Mas além da regra 3, né, saber as unidades de medida, fazer a conversão de unidades e também o conceito de massa molar. Temos vídeos de todos esses tópicos aqui no nosso canal e os links estarão todos na descrição. Então, aqui no nosso primeiro exemplo temos: quantos gramas de dipirona devemos pesar para preparar 100 ml de uma solução aquosa 50 mg por ml desse fármaco? Então, eu vou resolver a questão tanto usando fórmula quanto por regra 3. Vamos lá começar pela fórmula então. Que concentração é a massa do analito pelo volume da solução. Pois bem, a concentração que ele deseja aqui é de 50 mg por ml de solução. Então, substituir a concentração. É igual a massa é exatamente o que o problema deseja saber. Então, qual é a massa? É o que a gente quer saber. Dividido pelo volume da solução que aqui foi dada em 100 ml. Observe que eu repito as unidades, porque eu repetindo as unidades, eu consigo fazer cancelamentos desse tipo, por exemplo, ml cancela com ml, e saberei então que a massa que eu vou obter do soluto estará então nessa massa daqui, que é miligramas. Isso é muito importante, porque boa parte dos erros relativos a cálculos empregando concentração, expressões de concentração de soluções, o problema está nas unidades. Então, fiquem atentos a isso. Tente usar essa técnica. Então, continuando o cálculo, temos aqui que a massa da dipirona, então, será igual a 5.000 miligramas. Mas observe que a questão não pediu em miligramas, a questão pede em gramas. Então, vamos fazer a mudança da unidade de maneira muito simples e objetiva. Eu simplesmente vou fazer o seguinte: nós sabemos que 1 grama tem 1.000 miligramas. Portanto, 5.000 miligramas equivalerá a X. Logo, X será igual a 5 gramas de dipirona. Essa é a resposta da questão. Mas também nós podemos responder, como eu disse a vocês, por regra de 3, também de maneira muito simples. O que é que a questão quer? Ela disse que ela quer uma concentração de 50 mg por ml. Então, o que se quer é que ao final, quando a solução estiver pronta, tenha 50 mg em 1 ml. Só que a gente não quer preparar 1 ml de solução, a gente quer preparar 100 ml de solução. Pois bem, então, em 100
ml de solução, eu precisaria de quantos miligramas? X. X, portanto, será igual a 5.000 miligramas da dipirona. Aqui está em miligrama, para passar para grama, só é repetir esse cálculo daqui e vai tudo dar certinho. Vamos ao nosso segundo exemplo. Qual a concentração em gramas por litro de uma solução preparada pela diluição de 4 gramas de NaOH com água QSP para 100 ml? Vamos começar então dizendo o que é QSP. QSP é quantidade suficiente para. Isso significa dizer que a nossa solução final terá volume de 100 ml. Então, primeiro usando a estratégia da fórmula. Concentração, massa do soluto pelo volume da solução. Nesse caso, a concentração é o problema da questão. É o que a questão quer. Portanto, a concentração vai ser igual a massa que a questão diz que foi empregada foi de 4 gramas. Então, 4 gramas dividido pelo volume. Aqui nós temos um probleminha de mudança de unidade. Observe que o volume aqui está em ml, só que a unidade do volume na concentração pedida está em litros. Então, nós precisamos transformar esses ml aqui para litro. Nada demais. Então, a gente vem aqui e faz o seguinte. Para transformar isso daqui, nós sabemos que cada 1 litro tem 1.000 ml. 100 ml, portanto, equivalerá a quantos litros? X. Portanto, X será igual a 0,1 litros. Substitua esse valor agora aqui na fórmula. 0,1 litros. Continuando o cálculo, então, nós temos que a concentração será igual a 4 dividido por 0,1. Então, 40. Qual a unidade? Gramas, que é a unidade da massa daqui, por litro, que é a unidade do volume da solução. Portanto, essa é a resposta da questão. Então, se fosse para fazer por regra 3, eu faria da seguinte forma. A solução é composta por 4 gramas a cada 100 ml. Tudo bem? Eu já sei que 100 ml é a mesma coisa que 0,1 litro. Foi determinado aqui. Portanto, em 1 litro, eu teria quantos gramas? X. X será igual a 40 gramas por litro. Observe que pouco importa o jeito que vai fazer. Se pela fórmula ou pela regra de 3, o resultado tem que ser o mesmo. Bom, até agora, nos exemplos dados, vocês viram que não houve absolutamente nenhum momento a referência à pureza dos solutos. Nem se referia, porque quando não se refere, a gente parte do princípio que o soluto é puro, mesmo sabendo que nunca é 100%, mas a gente considera matematicamente puro. Entretanto, existem alguns problemas em que há a referência à pureza do reagente. Nesse caso, uma simples correção percentual precisa ser feita. Veja aqui, então, o exemplo que eu guardei para vocês. Nesse exemplo aqui, temos o seguinte. Qual a massa de KOH deveria ser pesada para preparar 100 ml de uma solução 50 gramas por litro desta base a partir de KOH 90%? Então, vejam bem. Quando a gente trata de um reagente sólido, que a gente tem aqui como se fosse esse pó, nesse pó daqui, existem impurezas, que essa pureza poderia ser bem pequenininha, menos de 1%, então a gente chamava isso de um padrão analítico. Poderia ser ali entre um pouco mais do que 1%, mesmo assim a gente consideraria um reagente PA, que é um reagente para análise. Mas quando a quantidade de impureza passa a ser significativa, a gente precisa descontar essa impureza do cálculo. Então, se vocês pensarem aqui, vejam que o KOH disponível, que é esse pó daqui, ele está só 90% de KOH. Isso significa dizer o seguinte, olha, que desse KOH daqui, apenas 90% é de fato de KOH. Então, a gente pode deduzir o seguinte, que a cada 100 gramas desse pó, 90 gramas de fato é do KOH. E temos também 10 gramas de alguma impureza, que eu não sei o que é e também não interessa nesse momento.
O que é que a gente tem que fazer diante de uma situação dessa? É muito simples. Fazemos os cálculos como se o soluto fosse puro e, ao final, nós fazemos a correção. Então, percebam aqui, vamos usar a estratégia então da fórmula. Usando a fórmula, nós teríamos que concentração é igual à massa do analito pelo volume da solução. Substituindo aqui, teríamos que a concentração esperada é de 50 gramas por litro. A massa do KOH é o que eu quero saber. E o volume da solução está em ml. Só que na unidade esperada está em litro. Isso gera incompatibilidade e temos que transformar, então, ml para litro. Nada muito complicado. Já sabemos, então, que isso aqui equivale a 0,1 litro. Pois bem, substituo aqui e aí fazemos litro por litro. Então, quer dizer que a massa final será dada em gramas. Finalizando, então, o cálculo, temos que a massa do KOH é de 5 gramas. Portanto, para fazer a solução requerida pela questão, precisamos de 5 gramas de KOH. A pergunta agora é, quanto do pó a gente precisa pesar para que dentro dessa quantidade de pó, 5 gramas seja de KOH? Muito simples. A cada 100 gramas do pó, 90 gramas não é de KOH. De onde foi que eu tirei isso? Porque a pureza é de 90%. Pois bem, então, para que eu obtenha 5 gramas de KOH, quanto do pó eu preciso pesar? X. X será igual, então, a 5,5 gramas do pó. Isso significa dizer o quê? Que desses 5,5 gramas, 5 gramas de fato é de KOH, que é o que eu preciso, tá vendo? E os outros 0,5 gramas é da impureza, que não me interessa o que é. Agora vamos ao exemplo onde a impureza, né, ela está subentendida. Então, para mim, esse é o tipo de problema mais difícil. Vamos lá. Qual a concentração de acetato de sódio numa solução que foi preparada dissolvendo 2,99 gramas de acetato de sódio triidratado em água QSP para 1 litro? Vejam só, esse é um tipo de problema relativamente comum nas ciências farmacêuticas. Por quê? Porque algumas vezes você precisa preparar uma solução que aquele sal que você precisa preparar, ele não está disponível. Ele está numa forma hidratada. E aí você vai deixar de fazer a solução? Não. Você simplesmente vai corrigir o valor interpretando como se a água fosse uma impureza. A pergunta é, quanto dessa água é impureza? Então vamos lá. Em 2,99 gramas de CH3COONA triidratado, a pergunta é, quanto de fato é de CH3COONA? Quem vai dar essa resposta vai ser a relação entre as massas molares das substâncias. Como assim, professor? Vejam só, aqui foram dadas as massas molares. A gente vê aqui o seguinte, olha, em 136 gramas de CH3COONA triidratado, temos que desses 136 gramas, observe que 82 gramas será do CH3COONA. Fez isso, a questão está praticamente respondida. Então, qual é o pulo do gato aqui? A gente tem a massa molar do sal hidratado. A gente sabe que o sal hidratado ele é composto do sal e da água. Se eu souber a massa molar do sal anidro, a diferença, então, é a impureza de água. Então, veja só, a cada 136 gramas do sal hidratado, 82 gramas é só do sal. Então, em 2,99 gramas do sal hidratado, quanto é do sal puro? X, então, aqui, portanto, será igual a 1,8 gramas de CH3COONA, que é o acetato de sódio. Então, vejam que dos 2,99 gramas, 1,8 gramas é do sal. O resto é de água. Como a água não me interessa, então, na verdade, quando eu peso 2,99 gramas
do sal hidratado, ali dentro tem, na verdade, 1,8 gramas do sal. Então, aqui agora é simplesmente finalizar a questão. Concentração é igual a massa dividido pelo volume. Quem é aqui, então, a massa que de fato eu vou colocar? 2,99 ou 1,8? Obviamente, 1,8, porque o resto é impureza. E qual foi o volume da solução final? 1 litro. Portanto, a resposta vai ser de 1,8 gramas por litro. Então, essa é a nossa aula sobre concentração comum. E não esqueçam que os vídeos relacionados a esse assunto e os vídeos que podem dar apoio a esse assunto estão com os links na descrição. Bons estudos!